e podermos adorar ao Senhor, né, e cantar louvores ao seu nome, vamos falar sobre depressão. tinha que acabar com a alegria, né? Tinha que acabar com a nossa alegria, mas é algo que é da vida, né? Os momentos de alegria, mas também os momentos da dificuldade. Mas em todos os momentos, a presença de Deus é constante na nossa vida. É isso que é importante. E é isso que nos faz superar as dificuldades, as adversidades e os problemas, né, que são constantes nas nossas vidas, para o nosso mal, não, para o nosso bem, né? Para aprendermos a reconhecer que Deus está conosco, mesmo quando a água é amarga, mesmo que a caminhada pelo deserto às vezes, né, só tem o maná do céu e a gente fala, mas eu queria carne, né, como dizem algumas pessoas, eu queria carne, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem estado conosco e isso é maravilhoso, né? Então nós devemos entender que Deus, pela palavra, pode nos curar de toda tristeza, de toda tribulação, de toda angústia pelas quais passamos. Deus caminha conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? A Organização Mundial de Saúde aponta a depressão como a quarta enfermidade mais comum no planeta, né? No planeta. E calcula-se que até 2020 haviam 300 milhões de pessoas no mundo passando pelo problema da depressão. No Brasil, em 2020, 5,8% da população estava sendo acometida por esse mal. Não sei, eu não tenho a estimativa hoje. É o segundo país das Américas em número de pessoas com esta enfermidade. O primeiro lugar está os Estados Unidos, com 5,9% da população. O Brasil são 12 milhões de pessoas. Pasmem, 60% são mulheres, 40% homens. Mulher, eu falo pasmem por quê? Porque mulher fala, né, se expressa mais, homem às vezes dá aquela segurada, né? E apesar de tudo, ainda assim, né, quem sabe quais são os motivos, né? Nós vamos colocar alguns aqui. Então, na cidade de São Paulo, cerca de 20% da população passa por essa enfermidade hoje. E o que é a depressão? É quando a tristeza toma proporções muito maiores que impedem a pessoa de manter, né, o estilo de vida normal, do cotidiano. É uma doença do corpo, né, uma doença do físico, é uma doença da mente, né, então do corpo como um todo, né, compromete o nosso corpo, o humor e pensamento. Ela afeta a forma como você se alimenta e dorme, como se sente em relação a si próprio e como pensa sobre as coisas. O doutor, pois se os irmãos quiserem dar uma olhada, Dr. Marco Antônio Abud, ele é formado em psiquiatria pela USP, Universidade de São Paulo, e ele tem um canal no YouTube chamado Saúde da Mente. E ele aponta 4 fatores que são ligados à depressão, né? O primeiro deles é a predisposição genética, onde aponta que 30% a 70% das pessoas que adquirem a depressão é porque ela tem
já na sua família alguém que passou por essa enfermidade. Né? O segundo ponto é os eventos estressores da vida, né? Tipo perdas na infância, negligência na infância, crianças com abuso físico ou sexual, né? E adultos, o estresse diário, né? Quem não passa, hoje no mundo atual, com essa exigência de você sempre dar o seu melhor, de você se esforçar, de você ter que, no seu trabalho, ser sempre aquele que vai apresentar o melhor resultado, que às vezes chega em casa, tem as dificuldades do lar, né? Então, vai estressando. Ah, mas daí são pessoas comuns que pegam. É uma doença democrática, né? Se nós olharmos há algum tempo atrás, pessoas do meio cristão, né, padres, pastores, né, passam, né, por esse problema, e é de uma forma terrível, né? Padres conhecidos aí que pessoas ficaram assim, até com a aparência muito, muito, muito prejudicada, né, que graças a Deus tem, né, pastores, né? Quantos casos, né, de suicídio? Então, é uma doença terrível e que merece atenção, tanto, né, daqueles que passam, como por aqueles que estão ao lado, né? Aqueles que estão ao lado, né? Terceiro, atividades e substâncias tóxicas. Alimentos inflamatórios. O principal deles é o açúcar, né? É o açúcar. Outra coisa, sedentarismo, né? Falta de atividade física, né? Medicamentos, tipo corticoides, antibióticos, hormônios e outros medicamentos. Uso de álcool e outras drogas, né? Deficiência de vitaminas e hormônios. E, em quarto lugar, as alterações cerebrais, né? Diminuição de conexões entre os neurônios, alteração de neurotransmissores. Exemplo, diminuição da serotonina, né? A falta de serotonina, o que ocasiona? A pessoa fica sensíveis a ataques externos, sensíveis às frustrações da vida, sensíveis às críticas. Você já se tornou sensível à crítica? Todos nós, né? De vez em quando a gente perde a boa, né? Principalmente quando no ambiente de trabalho, em casa, né? Você já perdeu a paciência em casa, né? Acho que não, né? Nós somos servos de Deus. A minha mulher está ali, não é verdade. A gente perde a paciência, né? Com as crianças, né? Outra coisa, no trabalho. Bom, agora eu não perco mais porque eu sou aposentado. Noradrenalina, falta da noradrenalina. A pessoa fica sensível à dor física, né? A pessoa fica sem motivação, né? Uma outra coisa, a dopamina. Perdemos o senso de prazer. Você já perdeu o prazer pelo aquilo que você está fazendo? Você já perdeu a concentração? Você fica assim meio, sabe, viajando. Você é para ter foco e você não tem mais, né? Agilidade mental. Por isso eu sempre falo, leia, treine o seu cérebro, leia. Quando você está lendo, você está fazendo exercício. Não tem um livro para ler, vai ler a Bíblia, né? Leia muito. Conhecemos pessoas que com 90 e poucos anos, a pessoa tinha assim, no físico, assim, as marcas da idade, mas a mente muito aguçada. A pessoa conversava assim de uma forma, né? Uma pessoa muito querida que eu conheci, que tinha assim, você conversava, a pessoa, né, apesar da idade e da deficiência
aí por causa da idade, no sentido no seu corpo, ainda assim, quando você conversava, a pessoa tinha uma eletricidade, assim, uma sagacidade. Por quê? Leia, exercite sua mente e também o seu corpo, né? Então, o que é o quadro depressivo? Ele é a soma de vários fatores, gatilhos agindo em conjunto que provocam aí a depressão, né? 7 a cada 10 casos são tratáveis, né? E os outros mais severos, né, a pessoa pode obter aí um ganho na qualidade de vida através de um bom tratamento, né? De um bom tratamento. Então, tem jeito, né? Tem jeito. E na Bíblia? Na Bíblia tem casos de depressão, né? Ou de problemas depressivos que passaram as pessoas por algum momento? Temos vários, né? Jonas, né? Jonas foi chamado para pregar na grande cidade de Nínive, né? E ele falou: aquele povo ruim, eu não vou lá, né? E ele se recusa e foge, né? Mas Deus o convence e ele vai para Nínive. Ele fala: eu vou, mas Deus vai destruir aquilo lá mesmo, né? E ele vai para lá e ele prega e ele fala e ele atravessa aquela cidade falando, né, da sua destruição, e as pessoas ali se arrependem e se voltam para Deus. E Deus resolve não mais destruir aquela cidade. Aí Jonas olhou para ele mesmo e falou assim: puxa, eu passei por tudo isso para o Senhor não destruir essa cidade? Aqui não tem um israelita, aqui é só gentil. O Senhor tem que destruir. Eu falei: não. Eles reconheceram seus erros, eles se arrependeram. E Jonas entra em parafuso, né? E ele fala assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele ficou assim, tremendamente depressivo, né? Tremendamente depressivo. Um outro caso é Moisés, né? Aquele povo no deserto murmurando e reclamando, não tem água, né? Se arrependeram de sair do Egito, né? O temor pelos habitantes de Canaã, terra que eles deviam conquistar, né? E lá no capítulo 11 do livro do Êxodo, Deus mostra a sua ira e manda fogo do céu e queima ali as extremidades, né, do arraial onde eles estavam. E Moisés já estava com a sua cabeça em parafuso, porque ele não suportava mais carregar aquele povo nas costas, né? Não suportava mais ser líder daquele povo, mas ele amava aquelas pessoas. E ele fala para Deus: se assim me tratas, matas-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. E ele se coloca na presença de Deus ali, num quadro depressivo terrível, terrível, né? E vamos vendo através do Jó, um homem rico, né, com a sua família, né, que ele amava muito a sua família, seus filhos, sua esposa, e da noite para o dia ele perde seus filhos, perde as suas posses, e ele fala: meu Deus. E ele fala, buscando ao Senhor, ele fala: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? E ele estava tremendamente chateado, perdeu a razão de viver, e se colocou nesse estado depressivo. Jesus também passou por isso. Noemi passou por isso quando perdeu seu esposo e seus filhos. Então a Bíblia, ela tem vários casos. Então a depressão não é algo novo. A depressão não é algo novo. E o que você ouve muitas vezes é a pessoa
falar assim, né? Principalmente quando em relação ao trabalho, né? Quando a pessoa falta, mas é um vagabundo, né? Isso daí é doença de vagabundo. Isso daí é doença de quem não tem o que fazer, inventar. Gente, nós sabemos que não é verdade. A depressão é algo terrível. E a depressão, ela vem para aquelas pessoas perfeccionistas, aquelas que gostam do seu trabalho, aquelas que lutam, aquelas que olham pela sua família, aquelas que querem, pessoas que querem o melhor. E várias coisas levam a esse quadro. Gary Collins, ele escreveu o seguinte: os sinais de depressão, eles incluem tristeza, apatia e inércia, tornando difícil continuar vivendo ou tomar decisões. É a perda da energia e fadiga. Normalmente, são acompanhados de insônia, pessimismo, desesperança, medo, autoconceito negativo e quase sempre acompanhado de autocrítica e sentimentos de culpa, vergonha, senso de indignidade e desamparo. E aí a pessoa perde o interesse pelo trabalho, atividades usuais, perda de espontaneidade, dificuldade de concentração, incapacidade de apreciar acontecimentos ou atividades agradáveis e a perda do apetite, né? Então, segundo Gary Collins, todos esses dados aqui levam e são sintomas que levam à depressão. Esse estudo foi feito pelo pastor Arival. Vou só colocar aqui para os irmãos. Arival Dias Casimiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e faz parte da revista O Socorro de Deus, só para nós colocarmos a nossa base aqui do estudo. Então a Bíblia registra que a fé não nos impede de passar pela depressão, assim também como pelos problemas, né? A fé não nos impede de passar pela depressão, né? E as causas da depressão, elas são muitas, né? Estudos mostram que as principais causas são o que já falamos: a predisposição genética, a personalidade, pessoa muito perfeccionista, a pessoa que não admite erros, que não admite falhas, nem dela mesma e nem dos outros, né? Vivência em situações difíceis, né? Casos de morte na família, de pessoas queridas. Já tive pessoas na família que perderam entes queridos e que passaram por momentos, sim, muito difíceis. E eu me lembro que a Vilma, eu e mais algumas pessoas visitamos uma irmã que estava passando por isso. E o que nós fizemos? Falamos bastante? Não? Sentamos ali e ouvimos bastante. Ouvimos. E no final a pessoa permitiu que nós orássemos com ela. E glória a Deus, porque pouco tempo depois a pessoa se levantou, se reergueu, Deus deu a vitória e a pessoa novamente voltou, né, a uma vida normal, sabe? Mas é isso, são momentos de extrema luta, extrema dificuldade, sabe? Nós temos sim, sempre muitas críticas para as pessoas que passam por isso, mas nós devemos olhar para nós mesmos e ver o que Deus, né, tem preparado para essa pessoa, e nós temos que ser o suporte, não o crítico voraz, não o crítico, né, porque nós realmente não sabemos o que acontece, mas Deus está tratando desta pessoa, né? Deus está tratando dessa pessoa, né? Então, casos clínicos, né? Casos clínicos, condição clínica que desequilibra a quantidade de serotonina, né? Noradrenalina, como disse o médico, o Dr. Marco Abud, né? E também excesso de trabalho,
uma crise existencial, de repente, hoje mesmo o meu neto veio no carro falando assim: vó, você vai mudar? Ela falou: não, por quê? Você vai morrer? Ela falou: não, que morrer? Por que morrer? Não, porque eu estou assim tão preocupado. E eu fiquei assim pensando, né? Porque ele é uma pessoa assim que tem uma certa idade, tem 7 anos, né? Eu falei: que coisa é essa? Né? E desde ontem à noite ele tem falado sobre isso. Eu falei: olha só, né? Nós vamos estudar sobre depressão e esse é um caso depressivo, né? Em que você tem que dar atenção, conversar, tem que ouvir, né? Tem que abraçar, né? Não criticar. E são casos, né? Alguns casos muito fortes na infância, na adolescência, né? De casos assim, né? Crise existencial. Há pessoas que, ao refletir sobre o sentido da vida, entram em depressão. Algumas são levadas à tentativa de suicídio, né? E também os problemas espirituais, né? Encobrir ou ocultar erros, opressão demoníaca, sentimento de culpa, produzem estado de melancolia. Nós vamos falar sobre um servo de Deus que passou por um momento desses, né? Podemos aprender muito da vida e da experiência de Elias. Ele não é apenas um profeta, ele é uma profecia. Sua experiência nos serve de instrução. Era um homem como qualquer outro, era uma pessoa como nós. Tiago 5,17 está escrito: o profeta Elias era um ser humano como nós, né? Ele era um ser humano como nós. Então, todos nós passamos pelas nossas lutas, dificuldades. Procure ajuda. Procure ajuda. Deus quer te ajudar. Os irmãos estão à disposição para te ouvir, para conversar, para orar juntos, né? E a pergunta é: quais são as causas de sua depressão? Aqui nós vamos estudar. Vamos ler então? 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, vamos ler do verso 1 ao verso 18. O texto diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Bérseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali o Senhor
numa caverna. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e somente a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia, vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave, ou como diz a versão atualizada, uma brisa suave, né? E quando Elias ouviu o sussurro ou a brisa, cobriu o rosto com a capa, e então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco, e chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortas por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Esse é o texto que nós lemos e do qual nós estaremos estudando aqui sobre a vida de Elias. Então, o que Elias tinha? Um cansaço físico, né? Ele tinha uma vida assim, muito estressante. Muito estressante. Quem já leu o capítulo 18 de 1 Reis sabe bem o que eu estou falando. Ele era tremendamente perseguido por Acabe, o rei de Israel. E ele, Deus fala: vai lá e vai conversar com Acabe. E ele vai. Ele fala: eu vou. E nesse capítulo 18 vai discorrendo ali sobre a perseguição de Acabe e a sua esposa Jezabel. Por quê? Porque Jezabel servia a um deus chamado Baal. E eles tinham só ali com eles 450 profetas de Baal. Então, os servos de Deus ali em Israel não tinham vida fácil. Não tinham vida fácil. Havia uma perseguição de morte contra a vida dos profetas. Contra a vida dos profetas. E ali ele vai e bate de frente e fala: então vamos ver se esse Baal é Deus mesmo. E existe ali ele chama aqueles profetas de Baal e fala: olha, vocês são muitos, então vamos aí, façam um holocausto para o seu Deus, aí um sacrifício, e invoquem esse Deus. E eles tentam invocar um Deus inexistente, um Deus que não tinha poder, e se machucaram, se debateram, e não conseguiram. E quando Elias invoca o Deus poderoso, Deus desce com fogo e queima aquele holocausto. E Deus responde ao chamado de Elias. E o povo de Israel se levanta e eles matam e perseguem aqueles profetas. Por isso, quando nós lemos aqui o capítulo 19, nós já encontramos Jezabel,
muito brava, né? E fala para Elias: olha, se até amanhã você não estiver morto, né? Se eu não vou achar o texto aqui que eu já esqueci, eu estou com a memória de velho. Que os deuses me matem, se até amanhã esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Né? Então Elias achou por bem correr, vazar, fugir, né? E ele fica assim tremendamente cansado, estressado, né? Tremendamente estressado, porque apesar da vitória do Senhor, ainda assim ele precisou fugir, porque na sua cabeça o governo de Israel mudaria de mãos. Acabe e Jezabel seriam destruídos ali, e não foram, mas perseguiu o profeta do Senhor, perseguiu o profeta do Senhor. Uma outra coisa é a carência de simpatia. A solidão da posição de Elias naquele momento era chocante, porque ele diz no versículo 14: eu fiquei só, Senhor, eu fiquei só, né? Eu estou sozinho. Então ele estava assim muito triste, muito carente, né? A solidão de sua posição era chocante, vivendo a sós com suas meditações, sentia a falta de amigos e de um apoio, do apoio humano, então passou a aumentar a sua autocomiseração. E é incrível, né, como a gente vê isso na Bíblia, né? O povo ali no deserto atravessou aquele mar, né, o mar se abriu, e pouco tempo depois já estava reclamando, e pouco tempo depois já estava se rebelando contra Deus. Elias aqui passou por um milagre tremendo, e apesar disso ainda teve que fugir, então ele entrou num estado depressivo terrível, né? Ele tinha um complexo de perseguição. Você já viu pessoas assim? Quem trabalha em empresas sabe o que é isso? Complexo de perseguição. Uma das coisas que eu tinha que lidar muito com as pessoas era falar: não, calma, ninguém está te perseguindo. Eles falavam: Marcos, você é uma pontinha aqui no mar. Você não tem ideia de como a coisa é terrível. Eu falava: meu Deus. Então as pessoas têm essa teoria, né? Teoria da conspiração. Tudo conspira contra a minha vida. Não. Mas geralmente quem falava isso era aquela pessoa que não tinha assim aquela posição firme. Eram pessoas que tinham assim uma vida longe de Deus. Longe de Deus. Existe isso no meio cristão? Existe, sim. Mas não é tão forte, tão pesado. E aqui no caso, Elias sabia que se ele ficasse em Israel, ele ia ser morto. Né? Era uma coisa séria. Né? E Elias também, né, ele tinha um desapontamento nas suas expectativas. Você já ficou desapontado? Você sonhava com aquela função, você sonhava com aquele projeto, você sonhava que Deus estaria fazendo algo pela sua vida, e de repente Deus tinha outro projeto para você, que com certeza vai ser muito melhor, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para aqueles a quem ama. Só que Elias não entendia dessa forma. Né? O grande objetivo pelo qual Elias vivera parecia a ponto de realizar-se no Monte Carmelo. Né? E qual era? A destruição daqueles profetas, mas também de Acabe e de Jezabel. Os profetas de Baal foram mortos.
Jeová foi reconhecido a uma só voz. A falsa adoração foi derrubada naquele momento. O objetivo da vida de Elias, a transformação de Israel no reino de Deus, quase foi realizada. Quase foi realizada. Então, em um só dia, várias vitórias. Mas no final, Deus tinha algo diferente. Só que Elias falou: bom, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. E isso o deixou num estado assim de muita tristeza, muita melancolia. Tanto que quando nós vemos aqui no texto que nós lemos, né, que quando o Senhor pergunta para ele, ele fala assim: Senhor, ó Senhor, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança, derrubou os altares, matou os profetas, e eu estou sozinho. E eu estou sozinho. Então era um quadro depressivo ali, de tristeza, de melancolia, de o que, Senhor, eu faço agora? Então, aí vem a resposta de Deus, que é como tratar a depressão. Deus fez o diagnóstico, detectou ali a vida, do que estava ocorrendo na vida daquele homem, e Deus dá o remédio para as nossas vidas. Deus é o Senhor da ciência. E para a depressão já existem remédios. Existem antidepressivos, para fazer com que o humor volte ao normal. A psicoterapia, ou seja, o tratamento terapêutico, psiquiatria, psicólogos, atender a pessoa que está passando por esse quadro. No caso de Elias, ele estava, a gente olhando no mundo de hoje, fala assim, ele estava enrolado. Quem que era o terapeuta que ia atender ele na caverna? Não estava enrolado não. Era o próprio Deus que ia tratar daquele. Assim também, o próprio Deus trata de você quando você está passando por uma tristeza, quando você está passando por uma dificuldade. O médico dos médicos é aquele que te atende e de forma assim muito tranquila ele vai cuidando da sua vida. Então Deus tratou daquele homem. Deus reuniu as forças exauridas de Elias e permitiu que ele dormisse naquela estrada e fosse ali alimentado. Recebeu ali 2 alimentos e que ele pôde caminhar 40 dias. Então, remédio para a depressão: descanso, alimentação equilibrada, repouso, atividade física. E olha que não faltou para Elias, foi atividade física, caminhar 40 dias. Gente, e com uma refeição, hein? Então, desabafo. No versículo 10, nós vemos ele então desabafando, abrindo o seu coração. O que é remédio para a pessoa que está passando por esse mal? Alguém para ouvir, poder se libertar daquilo que está te prendendo, daquilo que está amarrando, daquilo que está pesando nas suas costas. É você poder falar, se abrir. E aquele que está com você, a linguagem do zíper, quieto, deixa a pessoa falar. O problema é que a gente quer dar a solução de imediato, e a solução não é imediata. Às vezes é preciso ouvir, mesmo que você não goste, mesmo que seja contra você. Ouça, porque Deus está tratando desta pessoa. Mudança de ambiente. Elias foi tirado de onde ele estava. Há ambientes depressivos, há ambientes que ajudam a vencer a depressão. Então, ser tirado do meio onde você está, ser colocado num lugar onde você vai ter paz, para você poder pensar, para você poder se colocar. Mas Deus também
não deixou ele quieto. Deus falou ao coração dele, né? Que fazes aqui, Elias? Então a vida, ela é ação. O profeta estava atuando, mas lamentando. Tal voz se repete a todos nós ao nos despertar do nosso comodismo, ao despertar da nossa falta de compromisso. Deus chegou e falou ao coração de Elias, né? E o que Deus falou para ele? Eu deixei 7.000 em Israel. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Assim, a vida de Elias não foi um fracasso, mas foi um processo em que a ação de Deus ocorreu para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse soberbo, para que ele não ficasse orgulhoso de si mesmo. Eu orei e o fogo desceu, eu orei e choveu, eu sou... Não. Muitas vezes as vitórias são acompanhadas de lutas para que você aprenda a depender do Senhor. Aprenda a depender que você por você mesmo não é nada. Mas quando você está na força do poder de Deus, na autoridade do nome de Jesus, milagres acontecem. Porque você é um canal de bênçãos para abençoar a vida daqueles a quem você ama e daqueles a quem estão à sua volta e daqueles que podem estar com você. Então, Deus lhe deu mais trabalho para fazer, né? Que nós vemos, vai lá, unge a Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, Eliseu, que vai ser o próximo profeta, que vai ficar no seu lugar, né? Deus não deixou ele parado. Deus mandou ele caminhar. Deus mandou ele trabalhar, né? E a melhor inspiração nas horas de depressão é receber mais responsabilidades, né? Mais responsabilidades para ter a sua vocação renovada. No seu desânimo, essa é a terapia agora espiritual. No seu desânimo, Elias precisava renovar a sua visão de Deus. E Deus se revela a Elias através daqueles fenômenos. Um terremoto, um vento forte, né? Então, Deus mostrou que ele estava ali. Mas quando ele se apresenta a Elias, ele está numa brisa suave. Ele está num sussurro dos céus, né? Falando a vida daquele homem. Então, só para encerrar, irmãos, a depressão ela deve ser vista como uma enfermidade física e espiritual. Para a enfermidade física, um médico especialista. Para a enfermidade espiritual, a palavra de Deus. A palavra de Deus. O mais forte, mais santo, fiel sobre a terra está sujeito a momentos de desânimo. O próprio Jesus demonstrou desânimo diante das lutas ali, mas com certeza Deus estava com ele, e ele pôde se erguer, né? Tanto que ele se coloca aqui, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fala lá no livro de Mateus, capítulo 26. Né? Mas ele sabia, antes seja feita a vontade do Pai. Então, é bom saber, por via das Escrituras, que alguém que passou pelo vale da sombra da morte, como Davi, ele se levantou, Deus esteve com ele, e ele teve a vitória, né? Mesmo passando por tremendas lutas. Crente, botem isso na cabeça, crente fica doente. Crente não é super-homem, super-mulher. Todos nós passamos pela dificuldade. Elias foi um herói da fé, mas também foi um vaso de barro, um vaso nas mãos do Senhor. E por isso que Paulo fala: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como vasos de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence
só a Deus. Por isso, nós somos assim, pessoas, né, que passam pelas lutas, mas que Deus com certeza nos dá a vitória, porque nós somos dependentes dele, né? A experiência de Elias se revela aqui nos momentos mais difíceis. Deus ministra conforto a Elias e a cada um de nós. Então, não reclame das dificuldades, dos momentos difíceis, mas creia que Deus está com você a cada dia da sua vida. Amém? E nós venceremos toda e qualquer luta em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque podemos reconhecer, ó Pai, que mesmo diante das lutas mais difíceis, o Senhor está conosco. O Senhor tem sido aquele que tem nos sustentado, ó Pai, mesmo nos dias das lágrimas, nos dias em que nos sentimos, ó Pai, tão inúteis, ó Pai, tão pequenos, ó Pai. Ainda assim, ó Pai, o Senhor está conosco e a vitória vem em nome de Jesus, ó Pai, porque nós somos filhos do Rei, o Senhor está conosco. O processo pode ser longo, mas a vitória é certa, porque ela vem em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, dá-nos ânimo, dá-nos alegria, ó Pai, de saber que mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor está conosco. E estamos no seu colo, Senhor, tratados e cuidados por Ti. Ó Deus querido, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.